Queridos irmãos e irmãs, a todos os fiéis que rezam conosco através dos meios de comunicação social, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Feliz e santa Páscoa a todos. É com o coração jubiloso que hoje, em todo o mundo católico, nós temos a grande alegria de celebrarmos a vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre Satanás, o pecado e a morte. Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. E é este grande júbilo pascal que nos reúne aqui nesta final de tarde, início de noite, para rememorarmos o grande acontecimento, eu diria o divisor de águas que separou toda a história da criação do mundo. O evangelho que acabamos de ouvir é um trecho do capítulo 20 do Evangelho de São João, onde o evangelista São João inicia o relato da seguinte forma: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. No primeiro dia da semana, irmãos e irmãs, não é algo aleatório essa expressão. Se o meu grego ainda não está atrapalhado, quando a gente estuda lá na faculdade, aqui tem uma expressão na Bíblia original, como ela foi escrita, Kyriakon, ou seja, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o domingo. Por isso nós, os cristãos, os católicos, percebemos um divisor de água nessa expressão do evangelista João, que carrega consigo um significado muito forte. Por quê? Quem acompanhou a missa ontem, seja virtual ou seja presencial, viu ao longo das leituras que a liturgia da palavra que a igreja nos apresentou, várias leituras do Antigo Testamento, a igreja nos faz reviver e recordar os grandes feitos da criação de Deus ao longo da história do mundo. Deus que cria o homem que peca, o homem que cai na idolatria, mas Deus sempre, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre indo ao encontro do homem. E hoje, diante desta primeira criação, com o evento, com o fato da ressurreição de Cristo, agora temos uma nova criação em Cristo. Não por acaso, nós cantamos, as coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo. E de fato, celebrar o domingo, celebrar o dia do Senhor, é celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. É celebrar sim uma nova criação, mas não mais uma nova criação no sentido de quê? De uma criação que foi redimida, que foi lavada, alvejada pelo sangue do Cordeiro, que derramou seu sangue na cruz por cada um de nós. Isso é algo muito significativo, é algo que nós não podemos banalizar, mas nós devemos sempre nos recordar de que foi pago um preço muito alto pela nossa liberdade, e de que existe um Deus que nos ama, e um Deus que é um Deus de vida, e não um Deus de morte. Em meio a essa realidade de morte que nos cerca no cenário atual, irmãos e irmãs, nós somos convidados hoje pela palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, de buscar a força vivificadora naquele que é a nossa vida, que é o próprio Jesus. Diante de tanta tragédia, diante de tanta desgraça, diante da realidade da morte, celebrar a Páscoa, e celebrar a Páscoa nesse contexto de pandemia, a igreja nos convida a reaquecer nos nossos corações a nossa esperança de que a vida triunfa sobre a morte.
de que Deus tem a última palavra sobre a nossa existência, sobre a nossa história, assim como teve sobre a vida do seu próprio Filho Jesus. A primeira leitura da missa de hoje, nós ouvimos aí esse discurso de São Pedro, no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. São Pedro começa meio que, poderíamos assim dizer, fazendo uma retrospectiva de quem foi Jesus. Passou pelo mundo curando, fazendo bem, expulsando os demônios. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Nós comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Para. Toda vez que a Bíblia fala de comer e beber, isso, na concepção dos povos bíblicos, é algo muito caro. Estou falando caro financeiro, não. Estou falando é algo muito expressivo. No contexto bíblico, comer com alguém, beber com alguém, significa o quê? Intimidade, amizade, proximidade. Vocês concordam comigo? A gente nunca vai comer com um desconhecido. Vai que ele põe um veneno ali. Então, São Pedro faz esse discurso catequético e ele diz com toda clareza, meio que fazendo uma retrospectiva da vida do apostolado de Jesus, e depois diz assim: comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Irmãos e irmãs, São Pedro aqui representa a igreja nascente, que tem esta intimidade com o seu Senhor. E nós somos esta mesma igreja, una, santa, católica, apostólica, fundada por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Nós somos essa continuidade desta igreja petrina com os demais apóstolos. Portanto, hoje nós também somos convidados a comermos e a bebermos do banquete celeste que já nos é antecipado no hoje da nossa história, na Eucaristia. Por quê? Porque uma vez comendo e bebendo com o Senhor, nós vamos fortalecendo a nossa intimidade com Ele. Nós vamos cada vez mais nos aproximando do Senhor. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa ter intimidade. Chega daqueles católicos de esquenta-banco. Tem gente que passa domingo, sai domingo, esquenta banco na igreja. Às vezes na hora que termina a missa, pergunta: fulano, o que foi as leituras da missa? Não sabe nem o que foi falado. Tem gente assim ou não tem? Que parece que está com a cabeça no mundo da lua. Não! Tem um ditado popular que diz que tempo é dinheiro, nós não podemos desperdiçar o tempo. E o tempo, o kairós de Deus, ou seja, o tempo oportuno, favorável que o Senhor nos dá, é agora, é no hoje da nossa história, é agora na Eucaristia que nós celebramos. É esse momento de nós comermos, de nós bebermos com o Senhor ressuscitado, que continua a caminhar conosco, que somos a sua igreja. Nós somos a continuidade desta mesma igreja, una, santa, católica, apostólica, da primeira leitura da missa de hoje. É a igreja de Pedro, de Paulo, é aqui, ela está aqui presente aqui agora. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Ele está ressuscitado, Ele está vivo. Jesus não é um personagem histórico isolado, dizia o Papa Francisco hoje no Vaticano, e com muita propriedade e razão. Ele não é um ídolo da história, não. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é alguém real, verdadeiro, e que está aqui conosco. Ou nós acreditamos de fato nisso, isso é uma verdade para nós muito clara, ou então isso aqui é uma palhaçada, eu sou o palhaço e vocês é a plateia. Mas não, essa é a nossa fé, nós cremos nisso. É isso que nos motiva a estarmos aqui, celebrarmos a Eucaristia, a comermos o seu corpo, a bebermos o seu sangue, ou seja, nos comungarmos com Ele, entrarmos em comunhão, em união com Ele. E aí depois, nós ouvimos na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, onde São Paulo diz o seguinte:
Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Irmãos e irmãs, se nós queremos de fato ter uma comunhão com o ressuscitado, que é Jesus que caminha conosco, nós devemos cada vez mais, não obstante os nossos pecados, os nossos limites, nós devemos cada vez mais buscar, nos esforçar para procurar as coisas de Deus, para procurar aquilo que vai nos levar para esta festa que não tem fim, que nos é preparada no céu. Não existe cristianismo sem esforço. Fujam de um cristianismo que prega água com açúcar. Fuja de um cristianismo que não prega a cruz. E está cheio de falsos profetas por aí, que usa o nome de Cristo, quando na verdade é um anticristo. Cuidado, sede manso como as pombas e prudente como a serpente, vai nos dizer Jesus. E São Paulo continua: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Ressuscitastes com Cristo. Irmãos e irmãs, de certa forma, sacramentalmente falando, todos nós, no dia do nosso batismo, já morremos com Cristo para uma vida de pecado e ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Claro que essa ressurreição nossa, do ponto de vista corporal da existência, ela vai se concretizar no último dia, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, não é assim que nós dizemos? Mas espiritualmente falando, sacramentalmente falando, que é a ideia de São Paulo, isso já aconteceu no dia do nosso batismo. Todos nós, no dia do nosso batismo, nós morremos com Cristo para uma vida de pecado e ressuscitamos com Ele para uma vida nova, para uma vida na graça de Deus. Uai, padre, mas e a criança que peca? Todos nós nascemos com o pecado original. Por isso que nós na Igreja Católica insistimos em batizar as crianças. Por quê? Por mais que a criança não tenha pecados pessoais, mas todos nós já nascemos com o pecado original. Vai dizer o Salmo 50, versículo 7. Pecador, minha mãe já me concebeu. E portanto, se eu já nasci em pecado, logo eu já nasço necessitando de ser salvo. Por isso a igreja insiste, desde os primórdios do mundo, em batizar as crianças. Por quê? Porque no dia do nosso batismo, essa morte espiritual para o pecado e esse prelúdio de ressurreição já começa em nós desde o dia do nosso batismo. Portanto, cada cristão, cada católico, por isso ontem quem participou da missa viu a renovação das promessas batismais. Nós somos convidados a recordarmos dos compromissos do nosso batismo, que é exatamente o tema da segunda leitura da missa de hoje. O católico não pode viver como qualquer outro. Muita gente às vezes deixa a nossa igreja por causa de nós mesmos, com nossa falta de testemunho. Que tipo de católico nós queremos ser? Esses caóticos, esses catocos relaxados de IBGE? Não. Nós somos a igreja do pão e da palavra, a igreja da Eucaristia, mas uma igreja que tem que ser inquietada pela mesma inquietação que tomou conta do coração de Maria Madalena, de Pedro e do discípulo amado no evangelho de hoje, que fizeram com que bem de madrugada eles corressem lá no túmulo para ver o Senhor. Uma igreja morta, sonolenta, que não é capaz de buscar o seu Senhor, está fadada ao fracasso. Essa busca por Jesus, essa inquietação que leva com que Maria Madalena corra até o túmulo ainda de madrugada, leva São Pedro e o outro discípulo
ao túmulo deve também nos inquietar. Nós devemos também buscar Jesus, buscar encontrá-lo nas circunstâncias da vida, na vida de oração, nos sacramentos. O tempo é breve, nós não podemos desperdiçar o tempo nessa vida e anunciá-lo ao mundo. Não tem gente que gosta de ser profeta da desgraça? Tem ou não tem? Televisão, já viu? Tem repórter, já viu aqueles repórter bem sensacionalistas? Parece que quando acontece uma desgraça, enche até o peito para contar, para dar a notícia. Já viu gente assim que gosta? Aquelas pessoas, já viu? Todo mundo conhece. Todo mundo sabe que tem sempre aquela pessoa que gosta de contar coisa boa, nunca conta. Mas quando é para contar, menino, você viu? Pois é. Nós temos que ter esse mesmo desejo, não para contar notícias más, mas para contar para o mundo a grande notícia que foi o divisor de águas para todo ser humano que existiu, que existe e que ainda existirá, que é o quê? Que Cristo ressuscitou para nos salvar, que a mansão dos mortos já não nos domina mais. Até o dia de ontem, celebramos ontem, né? O dia de ontem, assim, com a celebração litúrgica espiritual que comemoramos ontem, todas as pessoas que morriam ficavam aonde? Na mansão dos mortos. Em hebraico a gente tem uma palavrinha que chama Sheol, né? Sheol, que aí em português, quando vai traduzir a Bíblia para o português, lá nas cartas de São Pedro fala que Cristo desceu à mansão dos mortos. Todo mundo antes de Adão, Moisés, Elias, todos aqueles homens e aquelas mulheres de Deus do Antigo Testamento antes de Cristo, que eram pessoas de Deus, morria, ficava lá, vamos dizer, dormindo, aguardando quem? O Salvador. E agora nós temos quem? Cristo Senhor, que desceu à mansão dos mortos. Não é assim que nós dizemos no credo? Não é assim que está lá no Novo Testamento, na carta de São Pedro? Só abrir a Bíblia, está lá. Não é invenção da Igreja Católica, está lá. Está lá no Novo Testamento. Cristo vai à mansão dos mortos e liberta. Ou seja, a morte, você morreu, você ficava trancado lá no calabouço da mansão dos mortos. Agora nós temos quem? Alguém que tem a chave da morte. E quem que é esse alguém que tem a chave? Cristo. E ele abriu e liberou para todo mundo. A porta do céu agora está escancarada. Claro que você tem que querer entrar, né? Não adianta. Ele quer que você entre, mas se você não quiser. Mas está aberto. Ele abriu. Estava fechado. A gente que é padre, estuda, lê muita coisa. Às vezes a gente pensa, vai falar isso para o povo. Será que o povo está entendendo mesmo isso que a gente está falando? Será que vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Será que vai guardar alguma coisa disso? Será que vai servir para ajudar? Eu espero que ajude. Isso é muito belo. É a nossa fé. Sem isso aqui, perde totalmente o sentido da gente vir à missa. Porque a gente vem aqui para a igreja, buscando ir para onde? Para o céu. É o sentido. Senão, vamos para o clube, vamos para o bar, vamos para a churrascaria. A gente vem por quê? Porque a gente quer ir para o céu. É para lá. É para a festa que não tem fim. A festa começou ontem. O Senhor abriu para nós e agora a festa está liberada. É a festa que não tem fim. É essa festa que nós temos que ter vontade de ir para lá. O povo às vezes faz piadinha, né? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer morrer agora, não, né? Tem a tensão humana, a gente sabe, Deus também sabe. Mas sabemos que, quer queira, quer não, o tempo natural da natureza humana aqui vai se vencer para todos nós, e nós teremos que escolher um destino definitivo. Eu estou querendo ir para lá. Espero que vocês também queiram ir. Creio